dia! Olha, a amizade não é coisa grande. A amizade é formada por milhares e milhares de coisas pequenas, como, por exemplo, um pequeno, grande abraço que eu recebi hoje da Mariana, voltando de férias, compondo essa nossa história tão linda. Também um abraço da Paty, que voltou de férias. Esse abraço foi abracinho, tá? Esse é um abracinho. Pequenas coisas que fazem amizade. Eu realmente tive muita saudade. Eu tenho certeza que os telespectadores também tiveram saudade. E eu também, demais, de todo mundo. Muito bem-vinda. Obrigada. Muito bom estar de volta. Beleza, que bacana. Ótimo. Então, fica à vontade. Então tá bom. Olha, a gente vai falar, já que você está falando de coisas pequenininhas, milhões de coisas pequenininhas que compõem uma amizade, a gente vai falar de coisas pequenininhas também. Ele é 20 vezes menor que um grão de arroz, mas vira um gigante para quem tem alergia respiratória. Cuidado, hein? Porque o ácaro vai te pegar. A pessoa vai ter a coriza ou o pigarro, quando essa coriza fica descendo por trás da garganta. Mas o alergista Dr. Carlos Perini está aqui conosco. Ele vai te ajudar nessa batalha. Ele vai falar da vida secreta dos ácaros. E olha só quem tá recebendo já a gente aí. O danado do ácaro. Olha que maravilha. Ele já tá aqui, mas tá com medo. Seguramente ele não tá gostando disso não, porque o sol é danoso para o organismo dele. Quem também participa do nosso programa hoje é o otorrinolaringologista Dr. Jamal Azan. Com esse tempo seco que está fazendo, ele vai dar dicas para evitar nariz entupido, tosse e também dor de ouvido. E para quem chegou das férias, tipo a Mari, ou quem ainda vai aproveitar essa última semana de férias, uma ótima dica para tirar o cheiro de mofo da mala. Coloque esse bicarbonato de sódio, que é um ótimo neutralizador de odores, dentro de um parzinho de meia e faz um sachêzinho. Você tem mais dúvidas sobre esse assunto? Então manda pra cá através da hashtag Você no Bem-Estar. E você sabe onde os ácaros se escondem na sua casa? Onde eles moram, onde eles vivem, onde eles ficam? O repórter Paulo Mário Martins foi à caça deles. Certamente ele já entrou na sua casa. Deve estar aí agora mesmo. E você talvez nem tenha percebido. Nem com lupa dá para enxergar, ele é quase invisível, difícil mesmo de ser flagrado. Por isso, para descobrir onde esse vilão se esconde, eu tive que pedir a ajuda de um detetive, quer dizer, na verdade de um biólogo. É porque o nosso alvo atende pelo nome de ácaro. Ele é mais ou menos 20 vezes menor do que um grão de arroz. Ele se alimenta às custas da nossa pele, do nosso organismo. Se a gente conseguisse ver o ácaro a olho nu, ele teria essa cara aqui mais ou menos, bem feia, né? O professor então espalhou alguns desses desenhos aqui pela casa pra gente descobrir onde que é esse esconderijo. Vamos começar essa caça então, professor? Vamos começar. Um lugar desse aqui, ele se enfia e se esconde. Aqui no meio aqui, veja aqui, ó, aqui no meio. Nessas dobras aqui, Nessas dobras, é um lugar ideal, cheio de poeira. Mas estão lá, acumula poeira, acumula resto. Ele gosta de ficar ali. Tô vendo aquela cortina, olha aqui, ó. Olha ali, ó, cortina. Já tem um aqui. E olha só quem tá recebendo já a gente aí. O danado do ácaro. Olha que maravilha. Ele já tá aqui, mas tá com medo. Seguramente ele não tá gostando disso não, porque o sol é danoso para o organismo dele. Esse ambiente é o ideal para evitar ácaro. Nem urso bota medo nesse bicho. Mas aí como é que faz então com o bichinho de pelúcia? Lavar, pendurar num varal com sol. E o ácaro vai detestar isso, pode crer. Ele vai falar, nossa, eu tô no lugar errado, né? Deixa eu fugir. Mas o que os ácaros podem fazer com a gente? Eles são as principais causas de alergia respiratória. Quem tem predisposição para alergia, quando inala esses ácaros, acaba tendo uma inflamação na mucosa nasal. A pessoa vai ter, por exemplo, congestão, nariz entupido. Vai estimular as glândulas que começam a produzir muito muco, a pessoa vai ter a coriza ou o pigarro, que quando essa coriza fica descendo por trás da garganta. Também podem agir nas terminações nervosas que estão na via respiratória, no nariz causando coceira, e espirros que têm a característica de ser um espirro sequencial, uma sequência de espirros. A pessoa fala que não para de espirrar. E não é só isso. Os ácaros também podem inflamar os brônquios, o que provoca falta de ar e tosse seca. O tratamento ele pode ser sintomático, só para aliviar os sintomas, quanto também existe tratamentos para causar desinflamar os pulmões. Fora isso, o que nós fazemos é orientar um controle ambiental, que é evitar o contato com os ácaros, protegendo o ambiente, então capas anti-ácaro para o colchão, para o travesseiro, porque o que a gente tenta é evitar com que essas células que estão no nariz e nos pulmões entrem em contato com as causas da alergia.
Muitas dúvidas sobre esse assunto do nosso auditório virtual. Vamos ver quem vai fazer a primeira hoje, a Jaque. Minha mãe tem alergia a ácaros e sofre muito com isso. Me deem dicas para ajudá-la. Aproveitando completo a pergunta da Jaque, Dr. Perini perguntando o seguinte: tem remédio que mata ácaro? Pois é, até que tem. Mas acontece que se você matar o ácaro, você vai aumentar a poluição de dentro de casa. Então usar remédio para matar ácaro fora de cogitação. Porque o que faz mal é o pó do ácaro. Então para melhorar essa condição é aerar bem o ambiente, colocar os lençóis e sobreleito no sol, expor ao sol. E é preciso que também a pessoa passe por um tratamento para diminuir a sua sensibilidade. Mas o ácaro, você não deve usar remédios. Vinagre é bobagem, passar produtos que deem cheiro na casa é bobagem, acaricidas é bobagem, porque se você tiver sucesso em matar, a casa vai ficar mais suja. Porque, como o senhor disse, o pó do ácaro, quer dizer, o ácaro morto é que faz mal. As fezes dele e o pó dele é que contaminam a casa. O ácaro vivo, ele está no nosso corpo o tempo inteiro e não nos causa dano direto, a não ser quando você já está alérgica, vai para a via respiratória, mas é o pó. Então, matá-lo não é uma boa solução. Bom, com esse tempo seco, o senhor está dizendo aí, né? A gente fica mais sujeito a esses problemas nas vias respiratórias. Estão vendo imagens aí desse céu lindo? Os dias são lindos, mas são secos e perigosos, ameaçadores para as nossas vias respiratórias, né, doutor Jamal? A gente já falou aqui, tão importante quanto lavar as mãos, é lavar também as vias respiratórias, né? Com certeza, as vias respiratórias, elas estão sempre vivendo com umidade. Então nós temos dentro do nosso nariz pequenos cílios que são pequenininhos, que estão empurrando aquele muco. Todo mundo, Fernando, se fizer assim, ó, tem muco dentro do nariz. Esse muco vai grudar, então, essas partículas de vírus, bactérias e irritantes. E esses irritantes, nós não temos como a gente evitar no nosso dia a dia. Então, a gente está andando na rua, a gente está na nossa condução, a gente está no nosso ambiente. E eles estão aqui, ó. Olha o que eles estão querendo fazer. Eles estão caminhando pro nariz. Eles já estão até em fila aqui, ó. Aí o vírus vem, tchananã, tchananã. Aí a bactéria vem. Aí já chama a poeira. E se os cílios não estão movimentando, se eles não estão com força para tirar essas bactérias, o que acontece? Eles vão irritar cada vez a mucosa do nariz e predispor, então, as inflamações. Mas no caso, a gente tem o soro fisiológico. Então, aí, assim como você disse, nós hidratamos o nosso corpo, temos que hidratar o nariz. O soro fisiológico vai fazer a seguinte função: ele vai empurrar mecanicamente vírus, bactérias, poeiras, agentes que são irritantes e vai favorecer com que os cílios então se movimentem para que os próximos que virão também sejam eliminados mais rapidamente. Eu queria só dar os parabéns, que o senhor fez maravilhosa. Foi perfeito, o Botini está feliz da vida, doutor Jamal, seu tananã, foi um espetáculo. O Botini está dizendo ainda bem que não foi o Fernando, é verdade. E tem que fazer isso todo dia, né, doutor Jamal? Tem que fazer isso todo dia, gente. A gente respira todo dia, não adianta. Os ambientes que a gente está inserido são cada vez piores, porque a gente vai falar daqui a pouquinho que a gente está protegendo demais a nossa população. A gente está vivendo cada dia mais em ambientes confinados. E os ambientes confinados, que são dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente, vão favorecendo com que esses vírus e bactérias fiquem entrando e fiquem mais tempo. Então, o soro fisiológico, ele é um grande amigo da via respiratória. Ele deve ser usado constantemente. Cuidado, gente, soro fisiológico não é soro de hidratação oral. Tem pessoas que falam assim, eu tenho soro caseiro que eu faço com água, sal e açúcar. Não. Isso não é soro fisiológico. O soro fisiológico não vicia, não causa dependência, pode ser usado em qualquer idade, em qualquer momento da vida e deve ser usado constantemente como, inclusive, preventivo dos problemas. Vamos ver, então, mais dicas para evitar que os ácaros se tornem um problema de saúde? Natália Dovigo mostra pra gente. Imagina isso tudo entrando no seu organismo. Essas partículas de poeira carregam também o inimigo número 1 de quem tem alergia, o ácaro. Um bichinho invisível ao olho humano, mas que encontra nas blusas, casacos e cobertores de lã um ambiente bem acolhedor para se proliferar. Mas não é a lã que colabora para a criação das colônias, e sim
a poeira que fica alojada nessas tramas. No Brasil, não existem cobertores e blusas de lã natural. Todo o fio usado na fabricação das peças, como essa aqui, por exemplo, é sintético, feito a partir do acrílico, que é um material derivado do petróleo. Por isso, a indústria garante que essas malhas são antialérgicas. Mas o que gera as alergias é a forma como as peças são guardadas. Dentro de um guarda-roupas, onde vão acumular poeira, e aí os ácaros aproveitam. A Caroline tem 3 filhos. O menino de 11 anos sofre com problemas respiratórios. Para evitar as crises que chegam a levar o garoto para o hospital, ela tomou uma atitude drástica. Na casa dela, não entra nada de lã. Muito trabalho e gasto. Que criança fica doente, tem que comprar remédio, correr para a UPA, lavar a roupa o tempo inteiro, porque senão não tem jeito, tudo ataca. Parte desse problema é por causa da baixa umidade do ar. A mucosa respiratória começa a ficar ressecada e, além disso, partículas de poeira, restos de ácaros, de mofo começam a ficar mais dispersos no ar seco. Mas calma, não é preciso se desfazer de tudo. É só aprender a lavar e guardar essas peças. Essa camareira de um hotel explica pra gente tudo o que pode ser feito para evitar o aparecimento dos ácaros. Ana, conta pra gente qual que é o segredo para deixar as roupas livres de ácaros, de poeira nesse inverno. O segredo é na hora de para embalar. O próprio saquinho do cobertor, você pode estar usando ele para embalar. Vai fazer a lavagem normal, sabonete, normal sabão em pó ou sabão neutro ou sabão de coco. Vai secar, deixar ele secar bastante no sol, porque se ele não secar bem vai ficar com cheiro de mofo. Vai embalar na própria embalagem dele. Não tendo a embalagem, você pode usar a embalagem do supermercado. Você pode comprar para embalar. Um em cada saquinho. Tá protegido agora? Tá protegido de qualquer roupa, camiseta, principalmente roupa de linho ou de lã, que na hora que você guarda na gaveta, dependendo dos dias, vai juntando aquela poeirinha, aquele pozinho na gaveta. Que bem, é isso aí, é muito importante se proteger, mas mais importante ainda é viver, né, doutor Jamal? A vida é todo dia, não canso de falar isso, e a vida tá cheia de coisas, principalmente de vitamina S, S de sujeirinha. S de sujeira, isso mesmo. Que a criança, as pessoas precisam ter exposição a ela, né? Com certeza. O que acontece cada vez mais é que as pessoas estão se restringindo, como nós dissemos. Mas será, gente, que bactéria é tão ruim assim? Será que quando a criança nasce, o primeiro contato que ela toma, quando ela tem um parto normal, isso faz mal? Não, isso faz muito bem. Existem várias bactérias que são muito positivas para nós. Elas são do bem. Por quê? Porque a criança vai tomar contato com ela em um momento no qual ela vai começar a desenvolver a sua imunidade e quando ela tiver contato depois, numa idade maior, ela já conheceu. Já vai estar. Então, o fantasminha... A gente tem um fantasminha na janela aqui. É um fantasminha. É pequenininho, simpático. Isso. Mas dependendo do ponto de vista... É claro, mas ele vai nos ajudar. Ele representa as bactérias, os vírus, a vitamina S que as crianças têm que ter contato, Ele tá gente. Bonitinho, tá? Não mas... Tá... O que pode acontecer, se você não pegar essas bactérias na infância, se você não viver, o fantasminha vira o... Fantasmão! E aí, gente, toca marcar consulta com o alergista, né? Ou um médico, com o otorrino. Haja paciência, né? Então, gente, é necessário que a vida seja uma vida saudável, especialmente com muitos momentos ao ar ambiente, viver a vida como você disse, para que o nosso corpo reconheça o mundo que depois nós vamos viver. Para a gente ter mais imunidade, doutor Perini, tem alguma coisa que a gente possa comer? Olha, os alimentos não vão transformar você numa pessoa melhor do que eu se nós comermos bem juntos, né? Quer dizer, há mito de que vitamina C melhora a imunidade, comer mais... Não, é comer bem, ter uma diversidade. A gente tem ali alguns exemplos aí, estamos mostrando várias coisas. Quer dizer, se você tiver tudo isso na sua alimentação de uma maneira equilibrada, balanceada, você já está fazendo um bom trabalho. Observa como é que as coisas que estão aqui na mesa são coloridas. Quanto mais colorido o alimento, e é meio paradoxal, porque o alergista fala muito mal de corante, mas aqui não tem nada de corante. Aqui são vitaminas. Quando tudo você natural. tem... natural. O tomate vermelho, pimentão amarelo, o repolho roxo, isso tudo contém vitaminas e proteínas vegetais que são muito boas para a imunidade. Então,
se comer essa diversidade, a cebola ela faz bem também, mas ela não está no grupo aqui não. O que nós estamos falando mais são dessas verduras e legumes mesmo coloridos, que sim, dar isso para as crianças é uma forma de protegê-las, principalmente agora no inverno, em que as pessoas costumam ficar mais com os alimentos quentinhos e tal, esquece um pouco dos alimentos frescos, das verduras e das frutas. O grande problema é não comer então, né? Não comer, porque quando você come, você fica normal. Quando você não come, você está perdendo em relação às outras pessoas. Não há alimentos que te transformem em uma pessoa melhor do que as outras. As pessoas vão ser, no máximo, normais. E no nosso corpo está tudo conectado, né? Sem Por isso dúvida. que uma pessoa que tem uma crise de rinite, por exemplo, pode ter mais propensão a ter uma crise de asma? Exatamente. Nós estávamos falando sobre isso. Todo mundo, quando pensa em aparelho digestivo, lembra de boca e estômago. Mas quando lembra do aparelho respiratório, não se lembra de que o nariz, a garganta e o pulmão está tudo ligado numa coisa só. Então, a crise de rinite e asma tem uma ligação uma com outra. Tanto que 80% das pessoas que têm asma têm rinite. A rinite que começa lá em cima no nariz, acaba descendo para a garganta, irritando os olhos, que é tá tudo conectado ao nariz, desce, irrita a garganta, vai produzir uma inflamação que leva a tosse e acaba irritando o pulmão e causando ali o mesmo fenômeno do nariz. Veja bem, na rinite você tem obstrução e aumento de secreção. Na asma você tem o fechamento do pulmão e aumento de secreção. Tanto que os remédios são muito parecidos. A bombinha nasal e a bombinha de asma têm coisas muito parecidas entre si. A repórter Estela Nascimento vai mostrar pra gente que no Nordeste, diferente aqui do Sudeste, do Sul, o inverno é muito molhado, tem muita chuva e com isso a umidade aumenta, o mofo aumenta também e aí são outros problemas que ela vai mostrar pra gente agora. A casa do seu José está toda mofada por causa da chuva que não para de cair em Maceió. O quarto da filha mais nova é o mais prejudicado. A parede atrás do armário está nessas condições. O mau cheiro aqui é muito forte. O teto e a parede da cozinha também já começaram a ficar cheios de pontos pretos. A umidade não deu trégua nem na entrada da casa. Cada dia um cômodo aparece mofado. Cada dia. Lá no quarto da minha menina, ela se acorda se queixando com a cabeça doendo. E justamente é o cheiro do mofo, né? O mofo é um fungo que pode causar várias doenças. Dentre elas, doenças respiratórias, como de parte alérgica, como de parte infecciosa. Como também tem pacientes que podem chegar até ter problemas de pele, como urticárias. O ideal, enquanto não resolver a situação, ou de uma forma definitiva ou de uma forma parcial, que o paciente se afaste daquele local. Já que o mofo é prejudicial à saúde, quem está em casa precisa saber como é que faz para acabar com esses fungos. E é por isso que a gente está aqui para conversar com a personal organizer Helena Alves. Como é que faz para acabar com o mofo? São desinfetantes que já vêm de uma diluição correta, que tanto ajudam na limpeza como também a eliminar os fungos. Existem também, você pode fazer uma limpeza, se for um móvel, com álcool mesmo, no caso de paredes ou outros ambientes, pode utilizar água, um pouco de cloro diluído em água e fazer o uso direto. Aí pode utilizar um mop ou a própria esponja, que isso vai ajudar na eliminação. Você já ouviu falar que colocar uma cebola no quarto pode diminuir a crise de tosse? Será que é mito ou será que é verdade, hein? Daqui a pouquinho a gente tem também uma dica para acabar com o mofo na mala. Vai viajar ainda? Então não sai daí que a gente volta já já. Saúde, estamos de volta. A gente sempre fala aqui no Bem-Estar que prevenir é o melhor remédio, né? E nesse final de semana, especialistas se reuniram no Rio de Janeiro para falar da importância dos bons hábitos para a nossa saúde. Quem nunca ouviu falar que prevenir é melhor do que remediar? Mas acontece que colocar isso em prática é uma outra história. Uma pesquisa recente feita pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, apontou que 73% das mortes no mundo estão diretamente ligadas ao estilo de vida inadequado. O homem, de um modo geral, se alimenta mal, é sedentário, não pratica uma atividade física, dorme mal. Se identificou em algum momento? Então é hora de se mexer.
Não, essa não é uma aula de alongamento, é uma palestra sobre saúde. E o que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo. Esse seminário no Rio discutiu a importância dos bons hábitos de vida, como não fumar, manter o peso ideal, fazer exercícios regularmente e manter uma dieta saudável. Tudo isso pode reduzir em até 80% o risco de desenvolver doenças cardiovasculares, diabetes e até o câncer. É fundamental que as pessoas conheçam esses fatores de risco para a sua saúde a partir de uma prevenção, de uma boa prevenção. Fundamental. Agora vamos falar de algo que se ouve muito por aí, que é colocar uma cebola no quarto para acabar com as crises de tosse. Muita gente já me deu, por exemplo, esse conselho quando eu falo que meus filhos estão com tosse e tal. Coloca uma cebola que passa na hora. Tem alguma base científica nisso? É comprovado? Não é? Funciona? Não funciona? Não tem sustentação nenhuma, porque o máximo que você vai conseguir é poluir o quarto com aquele odor da cebola. A cebola, ela elimina óxido de enxofre que, combinando com a água, vai irritar mais. Em última análise, se você colocasse a cebola bem perto da criança, ela provavelmente tossiria mais. Não tem a menor sustentação nisso. Eu respeito a fé que as pessoas têm, mas é muito importante entender que essa fé não vai resolver o problema só porque ela acredita que a cebola não tem nada a ver com tosse, nem para prevenir, nem para curar, nem para tratar. Então é melhor não fazer essa bobagem, só vai poluir o quarto. Pois então tá certo. Agora, mais uma vez, o Super Paulo Mário Martins vai falar com a gente de uma dica ótima para quem chegou de férias, ficou com a mala, tipo a sua, um pouco de mofo. Vai sair de férias, tá com a mala mofada. Gente, essa dica realmente funciona e ele vai mostrar agora. Em época de férias, por exemplo, é comum dar de cara com esse outro vilão. É quando a gente pega aquela mala que ficou o ano todo guardada no armário, quando abre, dá de cara com ele, o mofo. Que não é um ácaro, é um fungo. Mas o tal do mofo é danado, viu? Para se livrar dele, não basta só passar um paninho na mala, não. A doutora Larissa vai explicar essa história pra gente. Doutora, para início de conversa, não dá para fazer essa limpeza na véspera da viagem, né? Não, por isso é super importante pegar a sua mala uns 3 dias antes, pra gente evitar aquele desconforto que é abrir para pôr a roupa e aquele cheiro de mofo. Primeiro passo, limpar a mala com a ajuda de uma escova de dente que você não usa mais, varrendo o mofo. Depois tem que tirar o pó com um aspirador. Próxima etapa, misture água morna com um pouco de detergente neutro e limpe a mala com um pano. Depois que fez isso, a gente precisa fazer o quê? Deixar essa mala ventilando. Então deixa num lugar bem arejado para que fique lá tomando a ventilação adequada. No dia seguinte, junte 2 colheres de sopa de vinagre e 2 colheres de sopa de álcool num copo de água. Mistura tudo e coloque num borrifador para espalhar na mala. Para tirar o excesso, é só usar um pano seco e deixar a mala tomando um ventinho por 15 minutos. Mas ainda assim, se acontecer de sobrar ainda um pouquinho de odor de bolor, a gente vai se livrar dele. Pegando um pouquinho de bicarbonato de sódio, coloca esse bicarbonato de sódio, que é um ótimo neutralizador de odores, dentro de um parzinho de meia e faz um sachêzinho. Deixa esse sachêzinho pernoitando dentro da sua mala, de um dia para o outro, com a mala fechadinha, porque ele vai acabar absorvendo todo o excesso e o restante de cheiro de bolor no mofo que tiver ficado. O ideal seria a gente não esquecer das malas quando não viaja. De tempos em tempos, ou pelo menos mensalmente, deixá-las ventilando. Isso é uma forma boa de prevenção. Ou viajar bastante, né? Ou viajar bastante. Também funciona, né? Viajar bastante. Olha, a gente está falando de alergia respiratória hoje aqui no Bem-Estar e ó, a revista Galileu desse mês tem uma reportagem especial sobre alergia, então se vocês quiserem, tá nas bancas, tá bom? Mais dicas, vale a pena. Muito bem. Outra dica importante que a gente precisa falar no programa de hoje é ter um animal de estimação, né? Os doutores estavam dizendo que quando vem o bebê, é melhor que o animal já esteja na casa, né? Vai evitar problemas. Mas
De toda forma, se o bebê vem, o animal vem depois do bebê também, não tem problema. Isso, o ideal é que esse contato seja o mais precoce possível, mas obviamente a gente sempre tem que lembrar que dentro do quarto de dormir, não. O bebê, a criança pode brincar com o animal de estimação. Esse animal, ele precisa ter uma higiene muito redobrada, triplicada, porque a criança é muito pequena, mas é muito importante que não frequente, não entre no quarto de dormir, porque o quarto de dormir é onde a criança, o bebê, fica 1/3, mais às vezes, quase metade da vida dormindo ali, né? E suscetível, então, podendo ter os estímulos excessivos. Então, tudo é uma média. Animal, na pequena infância, é bom. Aí, João e Miguel vão ganhar um amiguinho em breve. Eu falei para os doutores, já tá fácil a vida com 2 crianças pequenas, vou arrumar um cachorro, um gato. São Bernardo. Exato. Vamos botar um animal compatível. A perguntinha da internet, vamos ver. Sinusite tem relação com os ácaros? A Jaciara está querendo saber. Com certeza. Sim. Especialmente as crises alérgicas, elas podem ocluir pequenos orifícios de drenagem dos seios da face. Então, nas crises de alergia, a sinusite pode sim acontecer e se ela se repete muitas vezes, ela pode virar crônica. E aí é um problema a mais para cuidar. Lembrar que toda essa área aqui se interliga. Conjuntivite, otite, faringites, todas podem estar ligadas ao ácaro também. Muito bem, doutor Perino, bom retorno para aquela cidade maravilhosa de Vitória. Muito obrigado. Doutor Jamal, volte sempre. Muito obrigado. Foi ótimo. Mari. Passou rápido mesmo, né? Tá vendo? Bem-vinda, Obrigada. Muito obrigada. Se quiser rever alguma coisa, tá tudo lá em Globoplay. Se cuida, gente. Vem aí o encontro e a gente se vê de novo amanhã. Bem-estar.